Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública convocada pelas comissões de fiscalização e controle, presidida por esta vereadora, e pela comissão de esportes, presidida pelo vereador Júnior Locadora. Bem, o que nos traz aqui, nesta manhã de quarta-feira, é o nosso campeonato amador. Anualmente realizado, não é de hoje. O campeonato amador tem uma dimensão no cenário aqui da nossa cidade, para além, muito além do tempo de jogo e do seu aspecto esportivo. Eu creio particularmente, vereador, que nós, ao nos referirmos ao Campeonato Amador de Bauru, muito provavelmente, sem medo de errar, nós devemos estar nos referindo ao maior evento de massa da periferia da nossa cidade. Bauru, que é uma cidade de 400 mil habitantes, a gente sabe, sobretudo aqueles que viveram ou vivem nas periferias, que é 70% da nossa cidade, o quanto a nossa periferia carece de eventos esportivos, culturais, agendas de entretenimento. Eu sou noroestina, além de corintiana, sempre acompanhei e gosto. Meu filho joga o campeonato amador. O vereador Locadora jogou por muito tempo campeonato amador. A gente sabe que a dimensão de um jogo, às vezes, pode superar aí 5, 6 mil pessoas presentes em uma dessas atividades esportivas. E quando a gente diz isso, a gente quer também dar para essa interpretação a dimensão de que há outros recortes transversais nessa agenda que parece ser só esportiva, mas não é. Eu vejo aqui, por exemplo, a Liliana e outras figuras que, historicamente, tiram das partidas do amador o sustento de suas famílias. Porque você tem um comércio no entorno dos distritais, dos nossos gramados, você tem toda uma gama de comércio formal e também de trabalhadores ambulantes, de trabalhadores informais, que tiram destas partidas também a sua renda. Estou fazendo esse preâmbulo aqui, essa abertura, por quê? Porque quando a gente... mas é só uma semana a mais, uma a menos, ou 2 a mais, 2 a menos, vai acabar tendo. Porque o que aconteceu nesta semana, com o adiamento da rodada, que daria abertura do campeonato amador, acaba tendo consequências que envolvem centenas de pessoas, até milhares de pessoas. A gente sabe que os clubes se preparam o ano todo, alguns com mais folga, mas difícil para todos eles, outros com uma dificuldade gigantesca. A gente acompanha até alguns times que a gente vê nos campeonatos que já está rodando aí, eu acompanho também as rodadas da Liga, e a gente vê até jogador revezando chuteira. Tem time que é isso. É desde tirar do bolso e do salário a vaquinha para ir subsidiando a taxa, para depois esperar que isso vai ser reposto, até manter a mesma prática para poder garantir o uniforme, a chuteira, o transporte desses jogadores. E quando você delimita uma data, não é uma data apenas no calendário, não é aquele X na data tal. Significa que nos bastidores, milhares de pessoas se movimentaram, criaram uma expectativa com eventos. Eu sei de diversos clubes que haviam já planejado atividades de massa após as partidas, porque as partidas movimentam, naturalmente,
aqueles que seguem, que acompanham, que torcem por aquela determinada agremiação. E, naturalmente, fica muito mais fácil você realizar atividades de massa, seja com música, seja com outras atividades culturais, para você garantir a renda necessária para você pagar pelos atletas, né? Pela participação dos atletas. Atletas que também têm um calendário, não só local, mas fora daqui, e que também trabalha com uma programação com antecedência para se deslocar, às vezes até pessoas que trabalham de final de semana, trocam turno, vereador? Para garantir que no dia do início da rodada vá estar aqui. E que tudo dê certo e que esse espetáculo que movimenta os gramados e a economia local e movimenta como uma atividade também de entretenimento de massas, os finais de semana aqui na cidade de Bauru. Quando eu digo isso, eu estou buscando dar aqui o peso que, para mim, não só como vereadora, mas como cidadã, como mãe de atleta e como alguém que acompanha e gosta e respeita o futebol amador. Quando a gente se depara com o adiamento de um campeonato que tem todo esse peso que eu acabei de dizer, naturalmente isso suscita dúvidas e discussões. E é isso que aconteceu na última semana. Muitas dúvidas, muitas discussões, seja nas redes sociais, seja na movimentação do WhatsApp, do celular, as pessoas ligando, as pessoas querendo saber por quê e por quanto tempo. E aí, quando nós tomamos conhecimento do adiamento, nós tivemos essa ciência a partir de uma nota oficial emitida pela prefeita Suelen Rosim a partir do seu gabinete, através da assessoria de comunicação do gabinete. E essa nota, eu vou pedir aqui para o vereador, vamos fazer a leitura dela, vereador, para a gente começar pelo começo. Essa é a nota oficial que foi distribuída para a imprensa e para a sociedade pelo gabinete da prefeita na última semana. Bauru, 15 de junho de 2023. CEMEL informa sobre o adiamento do início de competições. A Secretaria de Esporte e Lazer, CEMEL, informa que a primeira rodada da Copa CEMEL Ecovita de futebol amador e a primeira rodada da Copa Golden Master Ecovita de futebol amador, que aconteceriam neste fim de semana, foram adiadas para a semana seguinte. Desta maneira, a Copa Golden Master terá início no dia 24 de junho e a Copa CEMEL no dia 25 de junho. A rodada da Liga Bauruense de futebol amador também está suspensa nesse fim de semana. O adiamento foi necessário devido ao elevado índice de chuva nesta semana. Vários estádios estão com gramado com muita água. Com isso, se a rodada fosse mantida, a grama seria bastante danificada, prejudicando a realização da sequência das partidas dessas e de outras competições. Para este ano, a CEMEL vem investindo na melhoria dos estádios. A construtora Ecovita está sendo uma importante parceira. A empresa participou do chamamento público feito pela pasta e realizou diversas melhorias nos banheiros, manutenções hidráulicas, substituições de caixas d'água, limpezas de calhas e pinturas nos estádios Edmundo Coube, no Jardim Araruna, Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista, Nelson Reginato Canto, no Jardim Redentor, e José Carlos Galvão de Moura, no Núcleo Gasparini. A Ecovita cede 180 bolas que estão sendo distribuídas aos times das Copas CEMEL e Golden Master e também aos times das divisões da Liga Bauruense de Futebol Amador. A empresa vai ainda fornecer uniforme para as equipes da Copa CEMEL e Golden Master, desde que os times estampem a marca da empresa nas camisas. A CEMEL também vai custear totalmente a arbitragem das competições do futebol amador deste ano. Copa CEMEL, Copa Golden Master e as partidas da Liga Bauruense de Futebol Amador. A licitação para a contratação da empresa que fornecerá a arbitragem está sendo finalizada e o resultado deve ser publicado na semana que vem. Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bauru. Eu vou usar aqui
do sincericídio que me é peculiar. Desta nota, na minha opinião, a prefeitura deveria ficar com o primeiro e com o último parágrafo. Por quê? Porque no primeiro diz que a rodada não teria. E no último faz uma estimativa do prazo para término da licitação que estava em curso. Por quê? Estimativa. Porque licitação, a gente sabe como começa, mas você não sabe a data em que termina. Porque isso é comum. Isso pode ser judicializado, isso pode ser contestado, pode haver desistência, pode haver uma série de questões que eu não vou enumerar aqui num processo licitatório. E eu acho que para a máquina pública, para a administração municipal, o caminho da verdade é sempre o melhor. Que quando você faz o papo reto, você evita problemas. E você se programa. Porque como é que foi delimitado a data para início? A partir de muitas discussões que eu sei que vocês fizeram. Que os times participaram, que entidades ligadas ao amador fizeram. Sentando, debatendo, discutindo. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando chegaram os questionamentos e o temor de que isso se adiasse por mais tempo, é porque para todo mundo era muito clara que a razão colocada no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo não tem eco com a realidade. Acho que não há histórico no Amador de Bauru, que não nasceu ontem, de você suspender rodada com 4 dias de antecedência por temor à chuva. Isso nunca aconteceu. Não só aqui. Isso não é comum na história do futebol. E eu até disse isso durante a semana. Imagine o campeonato brasileiro cancelando rodadas em decorrência da chuva. Ia ter estados que não iam poder sediar nenhuma partida. Eu já vi jogos, né, serem suspensos durante a realização dele, porque a chuva ficou muito forte. Né, porque acabou vindo granizo ou uma série de outras situações que torna um risco à saúde dos próprios atletas e implica num prejuízo para a qualidade da própria partida. E isso, sim, a gente pode chamar de intercurso do tempo, né? Cai uma tempestade gigantesca durante um jogo, espera lá, vamos chamar aqui, vamos decidir, vamos reagendar. Isso ficou mais evidente quando chegou o final da semana e, obviamente, assim como eu, diversas outras lideranças, não só do esporte, mas da mídia e outros vereadores, foram ver os gramados. Até porque, graças a Deus e aos técnicos muito competentes, nós ainda temos o IPMET. Está sempre com risco muito grande de deixar de existir, está sempre uma luta constante de alunos e dos professores ali da universidade, mas a gente consegue ter uma previsão antecipada. Não só da perspectiva de chuva, mas também do quanto. E não têm sido erráticos, não. Eles têm sido muito assertivos. Aí, como eu também sou muito, apesar de dura, eu sou respeitosa. Então, antes de chegar a uma conclusão, a gente vai atrás das informações. Eu fui atrás das informações. E fui fazer esse diálogo com o secretário de Esportes, e após as informações da secretária de Esportes, fui até a Secretaria de Administração, que é a secretaria incumbida dos processos licitatórios. E após essa conversa com a Secretaria de Administração, nos chamou a atenção, porque as informações eram díspares com aquelas obtidas na Secretaria de Esportes, nós decidimos ir até a Secretaria de Negócios Jurídicos e dialogar com a Procuradoria do Contencioso.
falei com o secretário de Negócios Jurídicos e obtive cópia daquele processo. Então, eu vou pedir para a TV Câmara colocar só aquele trecho selecionado para a sessão da visita à Secretaria de Esportes, por favor. Em missão oficial, porque nós estamos tentando entender as razões que levaram essa suspensão da rodada do final de semana. Pergunta objetiva para você agora. Pergunta. Nós temos arbitragem para fazer o campeonato? Se tivesse campo, sim. Quem que vai fazer? Por dispensa? Hoje quem está fazendo é a Porque Liga... essa aqui não tem mais. Não, hoje quem está fazendo é a Liga Bauruense de Futsal, que é o que sempre fez. Então, como que vai ser o contrato? Calma, a licitação é uma coisa. Eu não, Não, sei sim. se foram eles. Não, ó, vamos lá. Vamos lá, pergunte. Isso aqui nós perdemos, esquece, acabou. Perfeito. Beleza. Você iniciou um processo novo, Perfeito. Não sei que não terminou. Então vai pagar como o campeonato? Ah, calma. A parte nova do contrato nós estamos pagando por dispensa. Qual parte nova? Não tem parte nova. Desculpa, o início do. O que está andando nós estamos pagando por dispensa. Está andando a Big Boys. Big Boys está tendo. Faz 1 mês e meio que está tendo. E tá pagando a Big Boys tudo por dispensa. A um pedaço foi. Esse final de semana, Pois não. por que foi cancelado a rodada? Jogo, gramado. Com essa informação de que, se a rodada não tivesse sido suspensa, a secretaria poderia pagar a rodada, a arbitragem, através de dispensa, o que foi informado pelo secretário que havia uma autorização da controladoria para tal. E me deu como número do processo de pregão eletrônico o número 77082. E quando eu chego na Secretaria de Administração, eu verifico que não, esse processo 770082 não é o processo de pregão eletrônico. Esse processo de pregão eletrônico tinha um outro número. E que este processo 77082 era o processo em que a secretaria solicitava parecer do jurídico para pedir que se pudesse utilizar a dispensa de licitação, só para entender. Copa Semel, sem prejuízo do exagero na comparação, como é um evento anual, se equipara ao início do calendário escolar. A gente sabe quando ele vai se dar. A única diferença é que na Copa Semel, como não tem um controle de nenhum ministério para dizer que o calendário anual tem que ser na data X, pode, de certa forma, ser flexibilizado. Tanto que começar em junho, eu acho que é o 2º ano, né? Historicamente, não é essa a data do início. De qualquer maneira, sabe-se que tem todo ano. Então, quando a secretária de Educação, como ela sabe que em fevereiro tem que voltar às aulas, tem uma série de providências que a secretaria tem que tomar. Nesse caso da CEMEL, do campeonato amador, sabe-se que vai ter o campeonato naquele ano. Providências. Se é a tradição, se é o combinado que a CEMEL paga a arbitragem, é preparar com a antecedência necessária a realização da licitação, do pregão eletrônico, para garantir que, quando chegar o início das partidas, se terá a empresa, a equipe, a associação, a entidade que ganhar o processo licitatório. Porque depois que termina o pregão, você tem outros procedimentos. Prazo de habilitação, entrega de documentos, prazo para impugnação, depois tem que julgar recurso, pode acontecer várias coisas. Por isso, prevendo-se isso, já há
um prazo considerado razoável em que isso deve acontecer. Nesse caso, seguramente teria que ser no início do ano, teria que ser os primeiros meses do ano, para se dar um tempo aí para que isso tudo acontecesse. Esse processo foi iniciado em 11 de abril. Portanto, próximo demais da data colocada para isso. Até porque se cogitou, inclusive, iniciar o campeonato antes. Não é? Eu sei que isso teve na mesa em vários momentos. Mas com um processo licitatório em curso. Como, visivelmente, percebeu-se lá na secretaria que isso não terminaria em tempo, iniciou-se um mês depois, em maio, este processo aqui, que este sim é aquele do número que nós obtivemos com o secretário de esporte, que é o 77082, que pede o quê? Jurídico, eu estou numa situação difícil. Eu tenho uma situação aí para desembaraçar e um campeonato em vias de iniciar, uma série de questões, eu preciso de autorização para fazer uma contratação direto por dispensa de licitação. E, chegando no jurídico, isso em maio, esse processo foi para um dos nossos procuradores, que está aqui conosco, que é o Luiz Felipe. Aí, Luiz, está com o microfone aí? Nós, só para esclarecer, convocamos para esta reunião o procurador-geral, que é o Nilo, o Luiz Felipe, que foi o procurador para exarar o parecer nesse processo, o secretário de administração, que é quem incumbe o processo licitatório, e o secretário de esportes. Eu li o processo, Luiz, bom dia, e verifiquei que houve uma primeira manifestação em 17 de maio, portanto, há um mês atrás, e houve depois uma reiteração da CEMEL, pedindo de novo uma nova consideração, e, de novo, houve uma confirmação do parecer. Você poderia explicar para a gente, por favor? Não sei se você está com ele aí, eu tenho ele aqui em mãos, está aí? Bem, primeiramente quero saudar Vossa Senhoria, na pessoa de Vossa Senhoria, os demais vereadores aqui presentes, as demais autoridades, secretários, Nilo, procurador-geral. Quero agradecer a oportunidade que nos é dada de explicar, né, o nosso trabalho. Afinal de contas, somos todos servidores públicos, estamos servindo a coisa pública, né? Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante dizer que o trabalho da Procuradoria, especialmente o nosso setor, que é o consultivo, é de proferir atos enunciativos. Então, nós damos pareceres, nós damos opiniões jurídicas, né? Então, nós não temos poder, por exemplo, de proibir, de vetar, né, de autorizar ou deixar de autorizar a realização de qualquer contratação. Essa responsabilidade é do gestor. Então, eu digo isso até para esclarecer que estamos aqui à disposição, mas eu tenho atribuição, competência para falar apenas na medida em que o nosso trabalho envolve justamente aí a elaboração desses opinativos. E, naquela oportunidade, de fato, no processo de número 77082 de 2023, foi-nos solicitada uma avaliação jurídica quanto à possibilidade de realizar a contratação na espécie sem licitação. Então, apenas para explicar para os presentes, para os telespectadores, enfim, a Constituição, no artigo 37, inciso 21, ela exige que seja realizado um procedimento administrativo, um processo em que se busque a melhor proposta com isonomia, não é? Para que se garanta que a administração pública realize a contratação de maneira justa e conforme a Constituição, conforme aquilo que preceitua a lei e os atos normativos. Então, nos termos da própria Constituição, só é permitida a contratação sem a realização deste procedimento nas hipóteses
que a lei autorizar. Isso está explícito no artigo 37, inciso 21. E essas hipóteses, que a gente chama de contratação direta, estão previstas lá na 8666 de 93 ou na 14133 de 2021, são os dois regimes que convivem até este momento. E as previsões legais, elas estatuem as hipóteses em que é possível a contratação com dispensa ou com inexigibilidade. Então, inexigibilidade é a hipótese em que a licitação, ou seja, a competição entre vários proponentes, ela é impossível por inviabilidade de competição. Não tem como se imaginar nem em abstrato a possibilidade de competição. A dispensa é a situação em que, em tese, é possível a competição, mas a lei autoriza que seja realizada a contratação sem licitação. Essas hipóteses de dispensa, elas estão elencadas principalmente no artigo 24 da 8666, que foi a lei, até hoje, a lei que mais tem sido usada aqui no município de Bauru. Em breve vai ter que ser utilizado o regime da 14133, que a 8666 vai deixar de conviver no ordenamento, mas, enfim, até o momento é possível valer-se das disposições da 8666. E, nos termos da Lei 8666, no seu artigo 24, existem ali hipóteses em um rol taxativo, ou seja, só pode realizar a contratação sem licitação, sendo possível a competição, naquelas estritas hipóteses ali formuladas. E foi-nos realizada, a princípio, uma consulta quanto à possibilidade de contratação direta por conta do valor. Então, o que acontece? Quando o valor é baixo, a lei de licitações permite que seja realizada a contratação sem o procedimento licitatório, porque acredita-se, né, o legislador fez essa opção, que naquelas hipóteses, quando o valor é baixo, não vai haver prejuízo ao erário, na verdade pode até sair mais cara, né, a realização da licitação do que a realização da contratação sem licitação. Ocorre que, na hipótese que me foi apresentada, eu percebi que havia sido proposto, né, foi feita a consulta quanto à possibilidade de realizar a contratação em 4 blocos, em 4 pacotes. E o entendimento tranquilo, mesmo isso se depreende da lei, mas também a jurisprudência dos tribunais de contas e mesmo dos tribunais judiciais, entendem que isso não pode, porque estaria configurado, nesse caso, o que se chama de fracionamento. Então, o que é o fracionamento? Sendo possível contratar tudo de uma vez, se eu quebro em vários bloquinhos para fugir da obrigação da licitação, isso é considerado fracionamento e isso a lei não permite. Então, a princípio, essa foi a questão que nos foi formulada e respondemos dessa maneira. E depois, houve um pedido, a Secretaria tem esse poder, né, de pedir que nós consideremos de novo a questão sob outro ângulo, e o ângulo que nos foi proposto nesse segundo momento foi pelo ângulo da urgência. Então, o artigo 24 também prevê, em alguns dos seus incisos, a possibilidade de contratação direta quando há urgência. Geralmente, quando se fala em urgência, fala-se nos incisos 3º e 4º do artigo 24. O inciso 3º, ele fala em guerra e grave perturbação da ordem. Evidentemente, não é o caso, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não é o caso. Então, eu entendo que a solicitação deu-se, de fato, tendo em vista o inciso 4º. Mas o inciso 4º fala em urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares. E no caso em tela, eu também entendi, salvo melhor juízo, que não havia ali um comprometimento de segurança nos termos estritos da lei, também considerando a jurisprudência do TCU, a autorizar a contratação sem licitação. Então, o nosso parecer foi reiterando o parecer inicial de que não seria possível a contratação sem licitação, dada aí a inexistência de fatos que pudessem se amoldar no artigo 24, inciso 4º, ou no artigo 24, inciso 2, que era a dispensa pelo valor. E foi exatamente isso que nós constatamos quando estivemos lá e obtivemos cópia
com o secretário de Negócios Jurídicos. O processo ainda se encontrava na Secretaria de Negócios Jurídicos, portanto, claro que a prefeita poderia ter dito: não vou seguir nenhum dos dois pareceres e vou ignorar a orientação jurídica e vou peitar o Tribunal de Contas, porque seguramente essa é a consequência que se teria, não é? Quando se paga algo da ordem de, né, tantos R$ 1.000 para garantir o pedido feito, formulado pela secretaria. Mas ainda estava lá, ou seja, não tinha ido para o gabinete, nem alguém, né, vou usar o termo mais fácil de entender, canetado e dito: pode deixar, paga. Independente do que o procurador acha, nós vamos autorizar. E aí, obviamente, eu até pensei, mas já era final do dia, né, porque eu comecei essas diligências por volta das 14h, voltamos aqui para casa por volta das 19h, porque fomos em cada uma das 3 secretarias ver os documentos. Eu gosto de ter esse cuidado, né, de falar sobre aquilo que você pegou, estudou e tem clareza. Mas o instinto foi de voltar na Secretaria de Esportes e indagar novamente o secretário. E eu vou passar a palavra para o Zuiker, mas eu vou dizer antes aqui uma coisa. O Zuiker já foi secretário de Esportes, agora retorna, né, há poucos meses à Secretaria de Esportes, mas a Secretaria de Esportes também é formada por vários quadros de carreira da Prefeitura e que tem, né, salvo o melhor juízo, experiência na tramitação desses processos. E vou dizer aqui, viu, Zuiker, com a franqueza de sempre, que a minha indignação não foi somente em relação a você e a sua pessoa, mas se estende ao conjunto ali. Que você, o secretário passa, né? O vereador passa, a prefeita passa, os secretários passam. Nós estamos, não somos, né? E os servidores de carreira são servidores e cuidam no dia a dia dessa burocracia. Não coloquei o vídeo todo, mas, por exemplo, eu vou me recordar aqui que no momento em que eu peço o número do processo, você se reporta a um dos servidores e pede que traga o número do processo licitatório. E o processo que trouxeram nem é o licitatório que o servidor te trouxe e que você me forneceu. Na verdade, é o processo 77082 que pede a dispensa. E o licitatório é outro. Eu pedi até para o Gustavo verificar aqui para mim o número dele, que aqui na capa não está, que é o processo, efetivamente, o licitatório. Então, para isso, precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque erros acontecem, mas eu acho que depois que eles acontecem, a preocupação, quem está à frente de qualquer secretaria, né, qualquer espaço público, é o cuidado para não se repetir. E eu tenho várias opiniões aqui. A primeira delas é que o processo licitatório começou tarde demais. A segunda é que o pregão eletrônico, o processo 4667 de 2022, que durante a nossa conversa você cita, eu tomei cuidado também de levantá-la pela transparência e me reportar ao secretário de Finanças para verificar a forma como todas as partidas esse ano foram pagas. Inclusive pelo erro lá do zero que sumiu de todos os... Né, na hora do pregão, onde era para ser 120 estava 12, onde era 150 estava 15, onde era 140 estava 14. Uma coisa realmente difícil de se assimilar. Mas, de qualquer maneira, um processo licitatório do ano anterior e que venceu agora 14 de junho, que é esse que você me falou, mas que tinha um saldo. Não necessariamente em partidas, mas eu puxei esse saldo, e esse saldo é de R$90 mil. Então, como aqui na descrição
Cris talvez até depois possa nos dizer, eu acho que essa foi a segunda comida de bronha na Secretaria de Esportes, que esse processo venceu dia 14, mas até o dia 14, até a véspera dele, para ser mais cuidadoso, se poderia demandar e empenhar esses 90 mil de saldo das partidas remanescentes. Porque a vigência dele terminou 14 de junho. As outras foram feitas tudo a menor, as partidas, mas a do futebol de categoria principal, 2 tempos de 45, ainda tinha saldo. O saldo que eu obtive na Secretaria de Finanças, um saldo em valores, não em número de partidas. Então, até a data que vence, você pode demandar. Então, acho que essa foi a segunda. Mas a pergunta inicial que eu quero fazer para você é a seguinte. Você afirmou para mim, durante aquela diligência, que se tivesse jogo naquele final de semana, o último, você poderia pagar por dispensa. Eu te pergunto, qual o processo, onde que está esse... Porque todas as informações que nós buscamos, oficialmente, só esses 2 processos existem oficialmente tramitando. O do processo licitatório e este do pedido de dispensa, que foi dado 2 pareceres contrários e não tem sequência no gabinete para, independente do parecer, ser autorizado pela chefe do executivo. Então, com qual dispensa de licitação você teria pago? Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na televisão. Vamos por partes. Como na diligência da senhora, junto à Secretaria Municipal de Esportes, se repetir o vídeo, dá para perceber que mal é mal consegui responder, porque uma pergunta sucedia a outra pergunta e a gente não conseguia até desenvolver um raciocínio lógico. Mas a básica foi feita e você respondeu. Você disse que podia pagar por dispensa. Essa é a pergunta que eu estou iniciando para você. Você tem essa dispensa aí? Vamos lá. Continuando o raciocínio, a espécie de dispensa ela não iria ocorrer da forma que estava lá em cima. Vamos por partes de novo. Se eu conseguir terminar o raciocínio, daí eu acho que fica mais fácil, até para todos que eu consiga fazer me entender. Tem uma ata de registro de preço. Essa ata de registro de preço, eu não posso, como a senhora afirmou, que eu poderia ter utilizado ela, eu não posso utilizar a ata de registro de preço, como a senhora afirmou lá atrás que eu fui secretário. Fui sim. Tinha um problema muito sério em relação à prestação de serviços de arbitragem. Isso foi parar no Ministério Público. O Ministério Público interveio, o Ministério Público tomou várias medidas aos prestadores de serviço que estavam lá atrás e não se podia pagar antes da prestação de serviço, e isso é a ordem da ata de registro de preço. Ou seja, presta-se o serviço, após a prestação de serviços, entrega-se a súmula do jogo, juntamente com a nota fiscal da empresa que está prestando serviço. A empresa atual que está prestando serviço no futebol amador, ou que estava, que agora não tem mais, que agora acabou, era uma empresa da cidade de Assis, não era uma empresa da cidade de Bauru. Então, ela realizava-se os jogos, a empresa emitia a nota fiscal, juntamente com a súmula. A partir da entrega da nota fiscal, são 30 dias a partir da entrega da nota fiscal na Secretaria de Esportes. Ponto 1. Ponto 2, ou seja, então não houve essa comida de bronha que eu poderia ter utilizado o saldo da ata para pagar jogos futuros. O Ministério Público não permitiu lá atrás, já teve um problema muito sério, desde o ano de 2010, teve lá uma denúncia, eu acho que, não sei se ainda o processo está em andamento, 2010, 2011, 2012, não sei se o processo acabou junto ao Ministério Público. Então, não conseguiria utilizar o saldo. E o saldo que se trata é saldo em partidas e não em valores. A partida que está descrito, como o doutor procurador bem elencou, são categorias diversas. São categorias sub-11, sub-13, sub-15, 17 e categoria principal adulto. Eu não posso utilizar um jogo de categoria adulto para se utilizar para uma categoria sub-15, só exemplificando. A categoria está descrita na ata. Então, o saldo que tinha em ata eu não conseguiria utilizar.
A dispensa que eu menciono ali, de forma errada, não foi por dispensa de licitação junto com esse processo. Não era isso. Eu poderia pagar. Espera lá, não, repete essa parte. Você falou o que você cita de forma errada. O que você citou de forma errada? Pegando o número do processo, falando que eu pagaria por dispensa, eu poderia pagar. Eu sou o gestor da pasta. O consultivo me falou, olha, não faça. Eu poderia assumir esse risco. Posso? Então, não, sei. Mas a minha pergunta não é essa. Você Qual disse é? que se tivesse o jogo no final de semana, você poderia Sim. pagar por dispensa. Sim, Se mas não era por dispensa. autorização Poderia... da controladoria. Sim, poderia. Qual que é esse processo? Poderia Você pagar, poderia por pagar? exemplo, estou dando só exemplo, poderia pagar por adiantamento, que não é o caso. Mas, Wicker, Pois não. para que você não diga que eu estou manobrando o que você diz, Pois não. Eu não falei isso. diz que eu não deixo você falar, aí você se atropela, não dá tempo de desenvolver o raciocínio. Então vamos lá. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva como eu fiz lá. Perfeito. Se a rodada não tivesse sido cancelada, você pode pagar? Você disse, poderia. Como? Por dispensa. Perfeito. Poderia. E poderia. Por dispensa? Poderia. Você fala, adiantamento é um risco que você ia correr ali, depois a Perfeito. administração Mas- ia... mas, Você de não novo. me disse, se eu peitar e fazer um adiantamento aqui, eu posso. Você não disse isso, você me disse, eu poderia porque a controladoria me autorizou a fazer por dispensa. E aí você me deu um número de processo. Você não, o funcionário deu um número de processo. E esse número de processo não autoriza. Perfeito. E assim, é importante destacar que não foi o cancelamento não é por razão dessa ou daquela arbitragem. Reitero, o cancelamento foi exclusivamente por questões de chuva. Pode ser engraçado. E assim, e comparar... Não é engraçado. Eu acho engraçado comparar um estádio de futebol, igual foi comparado. Vou comparar o Corinthians, o Palmeiras, o Morumbi, com os estádios, os gramados que nós temos. Não dá para comparar. Os campos de Bauru, Zweiker? Dá para comparar? Claro que não, é só Então, horroroso. perfeito. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada? Nada mesmo. Perfeito. Então não dá As para ser chuvas objeto de em Bauru, comparação. as chuvas em Bauru chegam todos os anos. Perfeito. Os campos estão nessa situação precária há décadas. Nunca se cancelou rodada por chuva. Eu vou falar para você com a maior da lealdade, te olhando nos olhos. Essa é uma reunião, inclusive, fácil da gente terminar. O reconhecimento de um erro e um pedido de desculpa resolvia essa situação. Porque o que não pode, e aí eu coloco a prefeita, assim, teve pessoas que disseram, inclusive eu defendi, não a sua postura, que eu acho que vocês erraram juntos. Erraram juntos. Mas muita gente, nas redes sociais, em ligações, dizendo, mas a culpa não é da prefeita, a culpa é desse Zweiker. Eu digo, não, a culpa é do Flávio, que estava lá quando o processo devia ter começado, porque, para mim, o processo deveria ter começado antes de você ter chegado. Normalmente, Já deveria ter. Normalmente eu fiz isso. Não, você chegou e fez, então já estava atrasado. Perfeito. Agora, onde é que eu não vou tirar a tua culpa? Você endossou uma justificativa, desculpa o termo, esfarrapada, que não cola. E, de quebra, ferrou o campeonato, uma rodada da Liga, que não precisava. Que, com toda a franqueza do mundo, vocês não deixaram ninguém jogar, porque não dava para dizer que o amador da CEMEL não podia acontecer por conta da chuva, mas a Liga poder jogar. E quando se toma essa decisão, está mexendo nesse processo em cadeia que eu falei. Isso leva, Zweiker, a um debate duro que essa casa teve na segunda-feira aqui na tribuna, sobretudo entre eu e o vereador Meira, e o vereador Locador e o vereador Meira. Porque o vereador Meira pediu uma parte nas discussões aqui e diz o seguinte, eu vou dizer por que não teve o amador no final de semana. Porque a polícia militar pediu para o governo não fazer por conta da segurança, porque era fim de semana de saidinha. É por isso que não teve. Só para concluir. Olha para você ver como vai envolver... Mas olha, por isso... Não, eu concordo que desse ponto você não tem. Vocês têm por terem mentido que era pela chuva. Essa é a parte, é a minha opinião. Sou sincera. Parte que não é verdadeira. A questão da polícia, eu me recuso a acreditar que o governo deixaria a polícia militar escalar as rodadas. Decidir se tem rodada ou não. A polícia militar sempre opinou, né, no papel dela de segurança pública sobre questões do estádio, né? A questão de banheiro, entrada, saída, torcidas mais numerosas,
não é? Tem times que têm torcida maior que muitos times de primeira divisão. Não é? O amador nosso é muito vivo mesmo, é pujante. Não é? Não é a realidade do último período. Eu acho que nós temos superado ao longo dos anos, né, vereador Locadora? O Beto também, que acompanha o esporte amador, superada aquela coisa em que a rivalidade, não é, saía do gramado e da disputa sadia e ia para a parte física. Mas olha o tanto de debates que vai se desdobrando e vai virando. O que nós respondemos aqui para o vereador Mira? Obviamente, o governo não pode, por conta de um calendário que não é nosso, porque a saidinha é direito constitucional. Tem uma regra, tem lei federal que disciplina. Não é a Câmara Municipal que decide se tem saidinha ou se não tem. Mas os campeonatos e a vida da cidade não para por conta da saidinha. Ah, mas toda vez que tem saidinha tem problema. Isso não é a gente, não é a Câmara que vai resolver. Isso é um debate da ordem da segurança pública. Mas para ver o tanto que a coisa vai se agigantando, né, vereador Locadora? O tanto que a coisa vai se agigantando por conta de uma questão simples. Fraternalmente, o Cris está aí do teu lado. Cris, queria até que você pegasse o microfone. Eu sei que não foi nem publicado ainda. Deve ser publicado no Diário Oficial de amanhã. Então, olha, até uma rodada. Então, qual que é o grau de segurança? Segurança era se na data estabelecida para o início da rodada, você tem tudo terminado. Acabou tudo, publicou, já sabe quem é a empresa, não teve contestação, não teve desistência. Não é? Porque tem uma coisa aqui também que me preocupa, viu? Vou falar aqui com a maior franqueza, não é? Independente da empresa, não vou julgar, mas eu acompanhei, eu fui buscar, porque eu sou dessas. Eu olho, eu vou, né, meticulosamente. Eu vi lá como se deu o pregão eletrônico. E aí você chega numa última empresa que dá um lance de R$700 mil e dialoga com o pregoeiro e estabelece isso como valor mínimo. Ela não vai abaixar disso. E a partir daí o pregoeiro não aceita e ela sai. O pregoeiro diz que não está no parâmetro e ela sai. Menos que isso eu não vou dar. E sai. E aí a liga faz o lance da ordem de 400. 420, Cris, eu acho? 416.300 e 53.400. São 2 lotes. Eu espero de coração que quem ganhou faça, para nós não termos mais nenhum problema. Não é? A gente aqui também não pode tampar sol com a peneira. Não é a primeira vez que a mesma empresa, não é, participa de processos licitatórios. Não temos nada contra, já que a legislação não proíbe que ela vá terceirizar esse trabalho, né, contratar pessoas, entidades locais, mas a gente sabe que uma junta de arbitragem é composta de vários membros e que dentro desse aspecto você tem nota, você tem uma série de questões, você tem impostos, né? Eu espero de coração que daqui a 2, 3 meses a gente não se depare com um problema de inviabilidade do segmento disso, né? Seria um prejuízo gigantesco. Mas chamou a minha atenção a disparidade entre a última empresa que se retira, dizendo abaixo de 700 eu não participo, sai, e esse lance de 420. Mas eu queria que você falasse os próximos passos da licitação. Cris, agora publica. Primeiramente, bom dia, senhora vereadora, senhores vereadores, colegas aqui presentes, espectadores, né? É o seguinte, a licitação ela foi homologada ontem para a empresa, deixa eu só consultar aqui, Liga Bauruense de Futebol de Salão. Próximos passos dela. A gente vai publicar essa homologação no Diário Oficial de amanhã. Aí a gente confecciona a ata de registro de preços para enviar para a empresa assinar, lança o processo na UDESP, que é o que faz o controle do Tribunal de Contas, né? E a CEMEL vai emitir para a gente o pedido de solicitação do serviço, né? Para que a gente possa estar empenhando e podendo estar dando início à prestação de serviços. A gente pretende concluir isso até sexta-feira. A gente está trabalhando para isso, para que
a gente consiga entregar no prazo suficiente para que possa dar o start no campeonato. Deixa só a gente entender esse termo aí, coloca uma, né? A gente pretende, significa nada pode ocorrer que nos impeça disso? Não, Ou os prazos legais de recurso da licitação já foram superados. Não, eu digo, os atos que você descreveu aí, como que terão sequência pela administração. Nós vamos ver isso. Todos esses atos são bem simples, ou ainda dentro disso é possível, vamos trabalhar com as excepcionalidades, ainda é possível o risco de não se cumprir por alguma razão? A parte da licitação é tranquila. A gente, como já superou todas as fases de recursos, a gente não tem mais perigo de Quer dizer, a parte que cabe à sua pasta. Isso, exatamente. Aí tá, então vou tentar traduzir aqui da melhor parte, porque também, obviamente, eu não posso deixar. Você não vai assumir a bronca geral. Você tem a sua parte. Nós temos vamos dividir em quatro partes aqui. A parte da administração, que é a parte de conclusão do processo, encaminhamento das informações para o Tribunal de Contas. A parte da CEMEL, que é fazer... Isso você só pode fazer sexta. Não, a partir de amanhã eu já consigo fazer. Amanhã você pode. Exatamente. Tá, então amanhã você já faz essa parte. Isso. Aí a gente encaminha a ata... Para onde? Para o licitante, para o contratado, né, assinar. Compromissário. Tá, isso é físico. Isso é físico. Aí mas como a empresa é de Bauru, é uma coisa simples de realizar. Como é o quê? Como o licitante, o compromissário... Não é de Assis? Não, é de Bauru. Tá. Era o anterior. Tá. Então é fácil, a gente chama ele. Ele assina, pega a assinatura de todos o pessoal que está, o gestor do contrato, enfim, de todo mundo que participou da licitação. E aí a CEMEL vai entrar com um pedido, vai fazer a solicitação via sistema da quantidade de arbitragens que eles precisam para dar início ao campeonato. Tá, esse ato a CEMEL só pode fazer amanhã, depois que eu tiver lançado no essa sistema, parte, isso, que eu tiver informado para a UDESP. Você só vai lançar depois que tiver assinado, aí você vai provavelmente digitalizar esses documentos, jogar no sistema, aí que vai liberar. Exatamente. Provavelmente isso vai ser amanhã, no período da tarde. Exatamente. Porque de manhã você vai estar nessa burocracia. Isso. Aí amanhã à tarde incumbe a CEMEL a parte burocrática da demanda pelo número de partidas. Aí segue para o financeiro para ele empenhar. Nossa. Mas é procedimento tranquilo. Mas eu já vi acontecer problemas em processo tranquilo. Então, é importante que, tipo assim, alguém se não tiver na nenhuma CEMEL vai ter intercorrência, que colocar esse processo embaixo do braço. Porque, veja, estar tudo pronto e eu poder demandar para o próximo final de semana é diferente de mais uma nota divulgada pelo governo. Porque ontem o governo, infelizmente, numa prática da prefeita Sueli Rosim, é só você chamar uma reunião que pareça que vai ser espinhosa para o governo, e aí tenta-se, de alguma forma, e no esporte amador parece que é como se o esporte amador fosse uma bola e nós estivéssemos fazendo essa disputa com a prefeita. Prefeita, não estou fazendo disputa nenhuma. Eu estou defendendo o que eu sempre defendi. Estou no campo onde eu sempre tive. Sem prejuízo aí dos trocadilhos. Mas a nota de ontem dá uma tranquilidade. Está tudo certo, já está os horários, já está tudo certo, como se tivesse terminado. Pode terminar? Pode. Vamos torcer para terminar? Claro que sim. Nós não estamos apostando no quanto pior, melhor. Mas quanto mais verdade, melhor. Sempre. Sempre. Porque aí eu já faço esse pedido, viu, Zwick? Encarecidamente. Alguém vai ter que parar a quinta e a sexta-feira, porque já foi divulgado de novo esse calendário. Já recebi hoje convite de pelo menos 3, 4 times. Já está com as agendas, né? Já está com, vai ter evento, vai ter isso, vai ter aquilo. Já vamos mobilizar a torcida, já vamos fazer não sei o quê. Aí o cara vai alugar ônibus, vai, né, buscar instrumento lá. A Liliana está aí, tantos outros que trabalham lá na beira dos estádios, já vai comprar os produtos para fazer o espetinho, já vai pedir a cervejinha, o refrigerante, a água. Locadora? Que nós vamos lá beber, inclusive, no final de semana. E se não tem, de novo, por qualquer questão, muito
Muito delicado. Esse é para dormir com esse processo agora, de hoje até sexta-feira. Tem que dormir com esse processo embaixo do braço. É aquele tipo de processo que você não manda para a secretaria. Você leva, espera, não é? Assinatura do cara. Ah, é daqui. Tá, mas sei lá. Um problema de saúde na família para fazer o cara responsável jurídico não tá. Então, alguém já tem que estar avisando hoje, já marcar a hora que vai pegar essa assinatura amanhã. É um calendário que trabalha contra o relógio. Porque nós estamos falando do fim de semana e hoje nós estamos na quarta-feira. Não é? Então, na sua avaliação aí mais otimista, o encaminhamento tem que ser esse? É desse jeito aí? O modelo é esse? Exatamente. É sobre isso? Exatamente. É possível concluir até sexta. Então, vejam, né? Isso é muito importante ficar claro. Então, é muito... E por que eu falo isso, gente? Não, vai pegar no pé. Não é pegar no pé. A gente sabe que lá na Finanças também há uma fila, né, de ordem cronológica de chegada de processos. A Finanças trabalha com tudo que vocês sabem do poder público, precisa pagar, passa por lá. E quando a gente fala em fila, eu não estou falando em 3, 4 processos na mesa, eu estou falando numa montanha de processos que tem uma tecnicidade, que tem, né, uma prioridade, que tem... Então, quando eu estou dizendo pôr embaixo, não é pôr embaixo e ficar na porta da Secretaria de Finanças, não. Tem que entrar, conversar, tem que ver se dá para furar essa bolha, exatamente, para falar, ó, tem que começar agora. Não é? Eu não sei nem se o Cris tem alguma noção de como que está essa... Lá na Finança você não vai saber, né? Mas, veja, estamos tentando caminhar dentro do estrito caminho da verdade. Torcendo para que tudo dê certo. Mas fiz questão, inclusive já era para a prefeita conhecer a minha forma de trabalhar, né? 3 anos liderando com respeito e responsabilidade a oposição, eu faço política com essa franqueza que eu estou falando aqui. Quando eu vi a nota ontem, é previsível. É porque a prefeita Suelen Rosim, infelizmente, é muito reativa. É reação, é pura reação. E desculpe mais uma vez a franqueza, se bem que a gente nunca deve pedir perdão por ser franca, aprendi isso com a minha avó. Obviamente que a gente não ia cancelar a reunião porque tem uma nota da prefeita dizendo que o mundo agora é cor-de-rosa, porque não é. Eu sei que não é. E conheço a máquina pública. E agora, para a maioria que não conhece, fica mais fácil de mentir. Agora, nós vamos estar sempre aqui para fazer a tradução e jogar na verdade. Trabalhando para dar certo, torcendo para dar certo, ajudando a dar certo, mas apontando onde errou e mostrando se o caminho não for da verdade. Eu vou abrir para os 2 vereadores da Comissão de Esportes. Vereador Locadora. Bom dia a todos presentes. A minha fala, vereador, em cima, depois de tudo que você já falou e apontou, é mais esclarecimento para aquelas pessoas que depois do trabalho que nós fizemos, que a gente vem fazendo, brigando pelo amador desde o começo do mandato, para aquelas pessoas que acham que gostam de falar, aqueles que são contra. Sabe por quê? Eu vou ser bem franco com o Zwicker, que eu conheci agora, não conhecia, eu via sempre falar, mas eu não conhecia. Eu venho da periferia e eu uma vez, eu levei o Flávio na minha casa. E lá, o Flávio, naquele momento, vereadora, falou que até tal dia o campo do Vila Dutra estaria liberado. E depois fugiu de tudo aquilo. Você sabe tudo que aconteceu aí. E aí, pessoas que também gostam do amador vieram criticar. Como eu já vi hoje aqui nos bastidores, vereador Estela, gente que está aqui presente criticando. Você acredita nisso?
Então, por que eu estou falando isso? Nós brigamos pelo Amador porque nós gostamos do Amador. Eu gosto do vereador Segala. Faz mais de 20 anos que eu vivo essa vida do Amador. E tem gente que acha... Então, o que aconteceu lá naquela época com o Flávio? E eu falei isso aqui um dia e pessoas ficou magoadas. Mentira! Sabe? E aí acha que nós vamos acreditar em mentira. E foi aqui que aconteceu que depois, você pegou... Não é. É só falar a verdade. O Zwicker continua afirmando que o motivo do cancelamento foi por conta da chuva. Mas desculpa. Sabe? Ele vai continuar falando, mas não tem como. É 20 anos que eu vivo essa vida. Eu nunca vi falar isso. E depois da fala do vereador Meira, que veio falar na minha fala, que era por conta da saidinha, foi simples a minha resposta. Mas aí é outra coisa, foge desse argumento. E ele tem a informação que foi isso. Ele falou aqui que a informação foi essa. Então, a única coisa que eu tenho para falar, que eu sempre falo, eu não tenho nada pessoal com a prefeita, apesar de ela ter me bloqueado em tudo já. Ela tem um levou para o lado pessoal, eu não. O meu lado é de proteger minha cidade. Sou nascido e criado aqui, faz 20 anos que eu estou no meio do Amador. Eu gosto da verdade. E como a vereadora Estela falou aqui antes, era só ter falado o real motivo. É mais fácil. Só que eu estou falando aqui agora, para todas as pessoas que estão me ouvindo, como é gostoso falar isso, vereadora Estela. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Não tenho cargo no governo. Não tenho nada. Estou aqui porque 1.600 pessoas acreditaram em mim e falaram assim, vai lá, locadora, sem dinheiro, não tinha nada para fazer campanha, vai lá e representa nós. Vai ter os que vai criticar, que não gosta, fazer o quê? Mas eu vou estar aqui falando a verdade. Somente a verdade. E tem coisas que eu não entendo. Realmente. Você pega essas partes jurídicas aqui, essas burocracias, essa aula que o menino deu ali agora, que eu estava aqui até conversando com o meu assessor, do procurador, eu não sou formado em direito. Então, quando a vereadora Estela pega isso daqui, graças a Deus que nessa casa tem vereadores formados em direito, que eu considero meus amigos, e cada dia eu aprendo mais. Temos um promotor aqui, o professor Segala. Eu não entendo. Isso eu não entendo. Então, se às vezes alguém olhar para mim e falar assim, juridicamente isso, vereador locadora, não pode. Desculpa, eu vou acreditar naquele momento. Só que depois eu vou ir atrás e vou tentar ouvir outras opiniões. Mas o que não pode é isso. Sabe? Então, um pedido que fica aqui, que é o que a prefeita, o governo vem fazendo, vereador Estela. Anunciou hospital municipal, nada. Anunciou leito de UTI, nada. Anunciou várias coisas que ela vai anunciando, reabertura do PAC. E aí passa que nós estamos pegando no pé do governo. Não é isso. Eu até falo, as pessoas falam, o locador é oposição. Se me verem como oposição, legal, eu sou independente. Porque o presidente do meu partido hoje é o pai da prefeita, mas eu sou independente. Eu estou aqui porque 1.600 pessoas acreditaram em mim. É diferente quando você tem um cargo, com um concurso como esses meninos aqui, que estudaram. Eles estudaram, então eles estão lá, é eles. Eles quiseram isso para a vida deles. Eu não. Eu, para mim, estar aqui, pessoas me colocaram aqui. Então eu tenho que respeitar todo mundo que está lá fora. E aí, me desculpe, gostar da prefeita é uma coisa. Não vou brigar com quem gosta dela. É normal, não tenho nada contra ela. Se eu ver, abraço, trato, não tenho nada. Gostar da prefeita é uma coisa. Agora, gostar de mentira é outra. Eu não vou estar aqui representando a população e aceitar mentira. Eu não vou. Porque a gente sabe, o Zizo nunca parou um jogo por causa da chuva. Mas tá bom, é por causa da chuva. Aí depois teve um vereador que falou aqui um outro motivo. E o vereador sabe quem falou para ele, vereador. Ele teve a informação de alguém que falou para o vereador. Foi por causa da saidinha. Falaram isso para ele, sabe? Porque ele me falou.
Então, o que acontece? É triste de ver. Então, como eu falei lá atrás para o Zuíker, não, me desculpe, para o Flávio, que eu não tenho nada contra a pessoa do Flávio também, a pessoa, mas politicamente pensava mais em defender a prefeita, em fazer fotinha, em proteger a prefeita do que proteger fazer o que estava fazendo, eu critiquei. Então, por isso que eu falo que a minha fala é desabafo. Para o secretário, e já fica aqui uma pergunta, porque eu sei que é assim, que tem pessoas do governo que me falam, que às vezes gostam de nós, acreditam no nosso trabalho e falam, ó, falaram para não te atender, locadora. Tô falando. Tem gente lá, não quer que te atende. Eu fui num evento no final de semana, funcionários da saúde falou assim, ó, estamos proibidos de falar com o vereador locadora. É assim que é o jeito que eles trabalham. Eles acham que quando a gente critica a vereadora Estela, sabe? Então, quer dizer, não pensa na cidade. Então, por que eu estou fazendo essa fala aqui agora? Porque o próprio Zuíker, ele anunciou aqui, que quando começasse o campeonato, o campo do Vila Dutra estaria pronto. Ou melhor, é lá um container, o banheiro, e eu vejo que o Meridota vai ter jogo já, e o Vila Dutra, até agora, não mexeram em nada, nem a cabine. Não estou falando aqui, não vou ser desse jeito, de falar igual eu falei, porque eu sei dos empecilhos. Mas o que aconteceu? Que até tem a fala sua que quando começasse o Amador, o campo do Vila Dutra estaria disponível. E o Amador começa esse final de semana e o campo do Vila Dutra não está disponível. Então, em cima desse meu desabafo, que é só para aquelas pessoas que estão em casa, ou que estão assistindo ali agora, pega a live do Ziz, outras pessoas estão fazendo live ao vivo, que eu, a vereadora Estela, não é implicância. Não é, eles ficam pegando no pé da prefeita, eles não estão nem aí, estão andando na contramão da cidade. Não é isso. Porque eu já subi aqui em cima várias vezes e votei com a prefeita. Já ajudei um monte, é que ela esquece, o governo esquece. Já fui criticado quando eu votei contra a processante aqui, o vereador Segala, da FERSB. Mas naquele momento eu achei que a culpa não era da prefeita, vinha desde 2014. Não acho. Só que aí eles esquecem. Só, entendeu? Assinou a SEI porque quer saber de onde vem o dinheiro, onde está indo o dinheiro das contrapartidas. Esquece o locador, hein? Não atende o locador, hein? É desse jeito. Entendeu? Então aqui vem minha pergunta, porque o que dá a entender? Às vezes, secretário, não estou falando que é. Porque outros já falaram que não é para atender. Porque o campo do Vila Dutra, que é o bairro sou nascido e criado, não está liberado esse final de semana. Se tem algum outro motivo, o que aconteceu. Mas volto a insistir. Para você aí que acha que a gente está aqui, igual a vereadora Estela falou, é só uma passagem. Hoje nós somos vereador. Já está no último... Falta aí 1 ano para a eleição de novo. Aí é a hora que as pessoas... Primeiro, eles acreditaram em mim. Agora eu vou ver se eu vou ser aprovado. Vocês vão querer eu aqui de novo em 2025. Se não tiver, eu sei que eu deitei e dormi todo dia com a minha cabeça tranquila. Todo dia. Nunca fui injusto com ninguém. Nunca. Não fui injusto. Isso eu estou tranquilo. Porque eu gosto de falar. Olho no olho, verdade. Para mim, o que eu não gosto é só daquelas pessoas que só porque gostam da prefeita, tudo que ela faz está certo. Tudo. Ela está certa. Vocês estão... Gente, não é assim. Todo mundo é. E nunca nesse governo, vereadora Estela, com vários erros que a gente tem, daí acabou de ver. Para quem protegia ela na CEI, falou da educação, que a gente estava pegando no pé, falando, o ser humano erra, mas está aí a prova, pagou 1,5 milhão a mais num prédio. Então não é por isso que a gente está aqui, o trabalho do vereador é fiscalizar. Então por isso que a gente está aqui. Todo dia eu estou aqui na Câmara, todo dia eu vou para a rua. Saí do hospital para me dedicar somente à vereança, porque acreditaram em mim. Então, para essas pessoas que gostam de falar que a gente está pegando, ninguém está pegando no pé. Porque se tivesse tido a rodada, nós não estava discutindo o Amador de novo. Porque nós já sabemos que o secretário falou aqui que em outubro começa a reforma dos distritais. Aí, se não começar em outubro, aí depois nós vamos cobrar de novo. Mas aqui hoje, a minha pergunta só em si é essa cobrança. Por que
que o Vila Dutra vai começar o campeonato agora e o Vila Dutra ainda não está disponível para o amador. Olá, bom dia. Assim, é importante, provavelmente você não vai acreditar, mas não existe isso que você me disse que atenda esse ou aquele outro vereador. Comigo não existe. E eu já participei de várias reuniões de secretário, isso nunca foi dito em hipótese alguma, tá? Então fique claro que não tem esse vereador é mais legal que aquele, isso não existe. Vocês, na verdade, são representantes do povo e, assim o sendo, a gente atende todos da melhor forma possível e sempre vai estar de portas abertas para tudo. O que acontece na Secretaria de Esportes, nós temos 6 servidores. Nenhum caminhão, nenhuma máquina. Eu dependo exclusivamente de máquina ou de caminhão de Secretaria de Obras, SEMA, CEMEL, de CEMEL não, desculpa, SEAR, SAGRA e assim por diante. Tinha um caminhão funcionando da Secretaria de Obras para tirar. Nós fomos com a máquina para tirar a cabine de imprensa, que o dia que eu fui com o senhor lá, lembra que o senhor falou, vamos demolir a cabine de imprensa. Eu falei, olha, não é recomendado, até para que a população tome conta disso, tome ciência disso, se é mais interessante demolir ou não demolir. E, além disso, nós temos que passar por um setor próprio, próprios da prefeitura. E foi assim foi feito, chamamos uma reunião pública, fizemos tudo corretamente. A máquina foi até o local, mas não tinha caminhão para retirar o entulho. Se eu tivesse tirado a cabine de imprensa, não ia ter como tirar o entulho, aí ficaria muito pior. Aí, até isso acontecer, próximo passo agora de reforma de estádio é o Vila Dutra, que é de extrema importância e necessidade para a população. Infelizmente, eu não tenho máquina. Se eu tivesse caminhão e trator, estaria pronto. Ô, Cristiano, você está com o contrato aí? Você poderia, por favor, ir até o anexo 1, o que se refere ao lote 2, código BC 138657, classe 202, serviço de arbitragem de futebol de campo. Tenho. Bom, a do processo, né? 100. Aqui está escrito à mão, tá? Do prazo e forma de execução. Você quer o meu aqui? Que fala que começará a partir de julho. Mas não vejo problema, Estel. Não tem problema? Não tem problema. É porque esse item que eu estou falando aqui no contrato, que vai ser assinado... Na realidade, é uma ata, né? Isso. As execuções dos campeonatos acontecerão a partir do mês de julho. E com término em maio de 24. Então, isso não tem nenhum problema? Não há problema, não. Tá certo. Vereador Beto? Vereador Meira, que chegou. Quer gostaria de falar agora? Com licença. Ah, sim, claro. Pode falar, vereador Segala. Vereadora Estela, na presidência, vereador Locadora, vereador Beto e demais vereadores. Vou começar com uma questão de ordem, vereadora. É apenas para comunicar uma infausta notícia do falecimento do irmão do nosso ex-colega vereador aqui, Roger Barudi, que, por sinal, foi secretário de esportes também. O Carlos Eduardo está sendo velado aí no velório Terra Branca, deve ser sepultado mais à tarde, morreu muito jovem, e todos nós somos amigos do Roger Barudi, então queria apenas fazer esse registro. Vereadora, apenas também para pontuar alguns fatos históricos que a minha idade permite,
porque eu acompanhava o futebol amador de Bauru antes do vereador Locador e da senhora terem nascido. Então, é há muito tempo. E é o tempo do futebol romântico, né? Para quem não sabe, eu não sei, eu tenho quase certeza absoluta de que o que o vereador Meira falou aqui é verdade. Eu respeito demais o vereador Meira e tenho certeza que ele não faria uma aleivosia de falar que o campo não teve rodada por conta da segurança. Mas, se isso de fato aconteceu, e provavelmente aconteceu, não era de bom alvitre declarar isso. Não é bom a gente peitar o crime organizado, de maneira nenhuma. Nós já tivemos episódios nessa cidade em que esta quadra aqui, a gente não podia circular, porque a polícia teve que fechar os quarteirões aqui em volta da delegacia de polícia, de medo do que o PCC poderia fazer. Então, a polícia com medo. A senhora não sabe, nem ninguém aqui talvez vai se recordar, nós tínhamos um grande cronista nesse país, chamado Sérgio Porto, que escrevia uma coluna com o apelido de Stanislau Ponte Preta. E ele tem um livro chamado FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País. É o nome do livro dele. Nesse livro, ele conta um episódio da cidade de Bauru. Ele conta que não houve um jogo do futebol amador de Bauru, porque a polícia disse que não podia comparecer por falta de segurança. Veja bem, a polícia não podia comparecer por falta de segurança. É ela quem dá segurança e ela estava com medo. Então, isso mostra a situação que é mexer com determinadas coisas que podem ser maiores do que nós. Então, acredito eu que não fosse conveniente mesmo declarar o verdadeiro motivo da não realização do campeonato. Por outro lado, como eu disse para a senhora, eu sou do tempo em que não teve jogo no futebol amador em Bauru, porque quando o time compareceu não tinha trave. As traves tinham sido furtadas durante a madrugada. E não houve rodada, não houve jogo naquela ocasião por conta disso. Era um tempo do futebol romântico. Só que este futebol romântico produziu jogadores para as nossas seleções brasileiras. Produziu jogadores, como, por exemplo, o Toninho Guerreiro, como, por exemplo, o Donizete, que foram jogadores de destaque no Brasil inteiro. O recorde do Toninho Guerreiro até hoje não foi batido, de campeonatos que ele foi campeão. Então, isso nasceu no terrão. Os campos aqui... Tinha jogo aqui, a senhora talvez não saiba disso, mas o sorteio do campo decidia se o clube jogava na subida ou na descida, porque o campo era inclinado, não era um campo plano. E nós jogávamos futebol aqui, tínhamos campeonato, e, como eu disse, revelávamos muitos craques. Então, essas coisas não são novidade, eu não estou aqui defendendo absolutamente ninguém, tá certo? Só apenas tentando dizer que, se de fato ocorreu a preocupação com a segurança, e eu acho conveniente realmente que ela não fosse revelada e inventasse uma outra desculpa qualquer. A pena é que a desculpa que foi dada provavelmente despertou essa reação, porque realmente chuva nunca foi problema. O nosso campo sempre foi uma porcaria, ia continuar uma porcaria. Então, não era o caso. Mas foi talvez a desculpa que conseguiram achar naquele momento de emergência, então, só por isso é que eu estou fazendo a minha intervenção aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Cigala. Só um adendo nas considerações do senhor, é que se teve essa razão também, então teve duas. Uma é essa. Essa já é inconteste, não tem como contestar. E aí, se teve mais esse ingrediente, são dois. O fato é que não era chuva. Não é? Vereador chegou agora, quer falar? Vereador Marcelo? E eu vou abrir para vocês, tá? Deixa o vereador, depois o vereador, vou abrir para o... Vai lá.
Bom dia a todos. Quero sempre agradecer a Deus pela oportunidade. O fato já por si quase encerrado, né? Só sabemos aí, pelo que eu escutei, se vai dar tempo de tramitar, se vai haver rodada novamente. Então acredito que isso já é questão resolvida. Como também somos aí defensor, né, do futebol amador, também tem um genro e um filho disputando segunda divisão. Também pratico o esporte, né, o futebol. Mas a pergunta é o seguinte, secretário, nessa última reunião pública que nós fizemos aqui no mês de março, aonde foi anunciado os aluguéis ali do campo. E eu ouvi aqui que em outubro, praticamente, as obras do Distrital vai ser iniciada, dando tudo certo, né, vereador Locadora. E naquele dia, o secretário não pôde anunciar a questão da lista desses estádios, né, que vão ser alugados. Então, a minha curiosidade, mais uma vez, é essa, até para, quando chegar em outubro, a gente não ter uma outra novidade, né, em questionamento de campos aluguéis, se você pode abrir já para todos aqui, se realmente isso está certo ou não. Era essa a minha contribuição e parabenizar o vereador Estela aí, tá? Que Deus abençoe. Bom dia. Na verdade, assim, o processo de locação está em andamento. Eu já falei com o senhor algumas vezes, até pessoalmente, na secretaria. Eu peço um pouquinho de paciência, havendo a necessidade da locação, a locação será feita. Peço um pouquinho de paciência em relação aos locais. Então tá. Então não tem nada certo ainda. Você não pode anunciar, não, né? Do local, não. Não. Não, era só para deixar esse registro, né? Até para, no futuro próximo, ter documento e fala, né? Em loco aqui. Então, mais um problema que nós temos que preocupar, viu, secretário? Eu sei que é uma situação que você está atento, mas só queria reformular essa situação aí, que nós somos muito questionados por essa situação e nós também respondemos isso, ó, não temos ainda um parecer, tá bom? É isso aí. Mas eu vou formalizar via ofício novamente, questionando para deixar registrado. Então, não tem como informar aonde vai ser. Havendo necessidade de locação, nós iremos locar. Havendo necessidade. Sim. Tá. Obrigada, vereador. Mas um minutinho só, Estela. Aproveitando, agora eu lembrei. Você está lembrado também que na reunião tem verba para 2 distritais e meio para gramado sintético. Já startou também essa situação de fazer um chamamento aí entre os clubes para direcionar a sobra do dinheiro, para a gente pedir para a prefeita mais uma verba? Foi encaminhado, o processo está em andamento, foi encaminhado para termo de referência e tudo que demanda uma grande obra, todo termo de referência, orçamento, ele é feito, até o Cris está do lado aqui, ele pode confirmar, ele é feito sempre de forma ampliada. Então, eu coloco 3 orçamentos, o Cris vai fazer, sei lá, 9, 10, 11, 12 orçamentos, e em cada orçamento, juntamente, só para fazer uma comparação, nós estamos comprando playground, parquinho para colocar em praça e em escolas. Desde fevereiro esse processo está em andamento e já voltou por conta do termo de referência. O que significa o termo de referência? A especificação de cada equipamento, especificação da grama. Então, está em andamento. Então, a questão aí de escolha dos estádios para o terceiro... Assim, porque o termo de referência incumbe eu saber o terreno que está ali, o preço que vai mudar, porque cada lugar muda o preço. A grama sintética ela é variável dependendo da localidade que vai ser instalada. Esses 2 que estão certos, já tem também... O local? Não, porque eu dependo do termo de referência. Mas você vai chamar os clubes para... Você fazer como ficou determinado na última reunião pública, vai se fazer uma pesquisa ampla para todos os clubes, dentro da possibilidade desse e daquele estádio, em qual seria o mais interessante ser instalado. Isso nós conversamos lá atrás, naquela reunião pública. Beleza, então. Obrigado. Esse é um material caro, né? Eu me lembro de ter me posicionado aqui naquela reunião pública de que exige um cuidado muito grande, que a colocação implica numa série de outras obras acessórias para garantir que seja colocado e tenha durabilidade, né? Para não virar um investimento de curto tempo de vida. O pessoal dos times, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer pergunta? O pessoal dos times. Pode usar o microfone de à parte. Olá, bom dia. Bom dia a todos aí.
A principal pergunta do pessoal da minha live ali, vereadora, é o seguinte: o pessoal quer saber se vai ter a rodada da CEMEL ou não. Porque até agora a gente está aqui na reunião, falou tudo, e até agora não decidiu. Vai ter ou não? O pessoal depende disso aí, né? Vou deixar o secretário responder, mas eu penso que a partir da nota de ontem da prefeita, está decidido que tem. Mas o que ficou claro aqui hoje é que tem 2 dias de um roteiro que precisa ser cumprido à risca para não ter surpresas. Zuiker. Conforme anunciado em nota, sim, haverá rodada. E lembrando que todos os jogos, toda a taxa de arbitragem, tanto da Copa CEMEL, Master, Big Boys e Liga Bauruense de Futebol Amador, que eu cumprimento o Wellington que está aqui com a gente, é custeada 100% pela Secretaria Municipal, pela Prefeitura Municipal de Bauru. Mas na Liga com uma diferença, né? Reposição ao final do campeonato. Não, né? de Não, jeito está pagando nenhum. agora? Vai pagar. Não, mas cada jogo já está pagando o que está em andamento? Sim. Sim, já pagou. Já pagou, sim. Não tem depois reposição depois do final do campeonato. Já. Sim. Wellington? Bom dia a todos. Foi entregue junto à Secretaria de Esporte a 4 rodadas, as súmulas, e está em andamento para pagamento. Ah, tá. Não foi pago ainda. Lembrando, a partir da nota é até 30 dias para o pagamento, mas vai ser Não, pago. sim, é que... Não é no final do campeonato. É que nós estamos debatendo o tempo do verbo, né? Não, mas... Então está empenhado, já está empenhado, vai pagar. Não pagou ainda, não entregou ainda. Desculpa, Estela, é diferente. Não é no final do campeonato. Sim, é diferente, mas você falou pagou. Já pagou, não pagou. Está sendo pago, vai ser pago. Vai ser pago, não é no final do campeonato. Então vai ser pago a cada rodada. De novo, a cada rodada, como eu falei aqui atrás, a cada rodada é entregue obrigatoriamente, conforme determinação do Ministério Público, a súmula das partidas, juntamente com a nota fiscal da empresa responsável. Você entregou quantas? 4? 4 rodadas. Então não é a cada rodada. Está Mas esperando... Quando que você entregou as 4? Foi de uma vez só? Foi de uma vez só, foi semana retrasada. Alguém mais? Alguém dos times quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Estou aqui, o representante da Liga Bauruense. Tenho minha vida no Oriente, né? E lembrar o nosso promotor, o Segala, do que ele falou do campo que nós jogávamos, era assim. A Moraes tinha um campo desse, né? E a gente está discutindo muito aqui, na realidade, é o que você também falou, Estela, o amador de Bauru, todo mundo depende. Estamos esquecendo dos vendedores, os ambulantes lá fora, e pai, vô, bisavô, as crianças que vai no campo assistir os jogos, né? Não estou aqui para criticar o Zuic, nem criticar ninguém, e nem defender ninguém. Geralmente, quando eu apitava, foi o que você falou, a gente ia ver a situação do campo na hora da chuva, se tinha condições de continuar o jogo ou não. Agora, desculpa, eu não sei se teve, o que falaram do Meira eu não posso falar, jamais não sei disso, a gente está ouvindo aqui, né? Como o que Meira, é? apitei ele jogando, então a gente conhece ele aí. E o que me chocou aqui, que eu vim até falar aqui, o locadora falou uma coisa ali que eu achei que foi até para mim. Quem gosta da prefeita, isso e aquilo, eu gosto dela. Porque ela é simples comigo, onde ela me encontra, ela me abraça, ela me cumprimenta, nunca me deixou a desejar. Locadora, desculpa, mas eu achei que você falou isso aí para mim. Tá? Você não precisa pedir desculpa porque você gosta dela, não. Porque você sabe que eu já falei para você. Mas você é um, sim, que gosta dela. Mas não é só você. Tem mais gente que... Igual eu falei, não é porque você gosta dela que tudo que ela faz está certo. Não, você gosta dela, tudo bem. Agora, você acha que tudo que ela faz é rosa, aí me desculpa. Eu gosto dela particularmente. A maior prova é agora. Porque ela me trata tão bem. Agora, então, já não é defendendo e criticando. Aqui teve 4 vereadores que eu pedi uma audiência pública, um empurra para o outro, até hoje não pediram.
Até hoje não foi. O Marcelo é um. Afonso, nós pedimos. Sardinha é um. Acho que é o Rossi. Tem os 4 aí. Só que a minha audiência pública não foi marcada. Mas eu não estou aqui para discutir isso, certo? Então, uma coisa que eu gostaria de saber, por que foi impugnado o campo do Tibiriçá? Ficou time de lá fora do Amador, por uma falta, dizem que é a segurança. Eu fiz vários jogos lá, como representante, tem 3, 4 polícias no campo. Deixamos de um patrimônio, ficou sem jogo, retirado da cidade, por falta de jogos. Nós, todos os clubes, temos direito de disputar o Amador. Aquilo, para mim, foi um sentimento, que Tibiriçá, a vida inteira teve Amador. O Segala sabe disso, desde a época do Milagre. Então, só a indignação minha foi isso aí. Aqui nós não vamos fazer concurso de simpatia. Quem gosta mais, gosta menos da prefeita. Cada um gosta do que quiser, de quem quiser. O debate não é esse. O debate aqui é as partidas. Queria só que você pudesse esclarecer ali, que você citou o vereador Meira, você falou que você não concorda com o que foi dito do vereador Meira. Onde? Eu não falei que eu não concordo. Eu falei que eu não aprovo, não tenho certeza do que ele falou. Na sessão. Estão falando uma coisa. Eu não falei... Da segurança. Isso. Entendi. E é outro departamento. É que a forma como você colocou ficou parecendo, né, que tinha alguma coisa. Os times... Primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos nossos vereadores que estão lutando pela gente. E só queria pedir, sinceramente, encarecidamente, em nome de todas as lideranças que estão aqui presentes, mais coerência e transparência com a gente, que, ao se deparar com situações que se ocorreu, acho que não é difícil a gente jogar limpo, a gente sentar, fazer uma reunião, como sempre tem sido, e não foi dessa última vez que houve esse problema, mas a gente está aqui também para saber e, de alguma forma, também, se puder ajudar, a gente está aqui à disposição. Só transparência, por favor, secretário de esporte, que acho que não é pedir demais. Valeu? E por respeito, porque acho que o Amador é uma atração nossa, nós somos povos periféricos, é o único tipo de atração que a gente tem, e por respeito também às pessoas que estão lá trabalhando, os jogadores que vêm de fora, então há uma série de respeito por trás, não somente em questão do futebol, mas o futebol engloba muita coisa. Então, respeito e coerência e transparência, só isso que eu peço, e agradecer a vereadora, os nossos vereadores aí pelo apoio, e igual o locadora falou, nós não somos formados em direito, mas a gente conhece pessoas que são, e a verdade vai chegar de uma forma ou de outra. E do mais aí, agradeço a todos. Querem acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que o que fica daqui é que nós vamos ter que acompanhar isso direitinho até sexta-feira, para a gente ficar tranquilo. A nota em si, por tudo que está colocado aqui, não dá a tranquilidade que nós gostaríamos. Então, quando chegar o final da tarde de sexta-feira e os ritos da Secretaria de Administração, da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Finanças tiver sido seguido, aí eu acho que todo mundo vai ter certeza absoluta de que nenhuma outra surpresa pode impedir a realização do campeonato. Então, daqui até sexta-feira, nós vamos continuar acompanhando e vamos mantendo a todos informados a respeito disso. Tá certo? Quer falar, vereador? Pode falar. Bom dia. Eu gostaria de manifestar a respeito do que eu falei na última sessão aqui na tribuna, uma das motivações de não ter realizado a rodada do Amador no final de semana. Tenho informações da própria Polícia Militar, todos sabem, fui policial militar por 34 anos, e um dos grandes problemas que a Polícia Militar hoje enfrenta, o desafio, é, de fato, as saídas temporárias dos presos. Os presos que estão no regime semiaberto, e aqui em Bauru nós temos 4 estabelecimentos prisionais de semiaberto, 3 estabelecimentos prisionais de semiaberto, que aproximam aí, possivelmente a 4.000 presos, os 3, eles têm direito, por força de uma legislação federal,
a saída temporária. São 3 datas do ano. Só que as datas, especificamente, não acontecem. Por quê? Porque se todos os presos que estão no regime semiaberto saíssem ao mesmo tempo, viraria o caos, em razão de logística, de uma série de coisas. E de problema de violência, sim, porque quando o preso sai da saída temporária, não adianta pensar e imaginar que ele vai lá levar flor para a mãe dele, que ele não vai. Preso que tem saída temporária no Dia dos Pais, que não tem pai, vai fazer o quê? Então, é lei? Tá bom, vamos cumprir a lei. Só que a Polícia Militar ela está atenta a todas as saídas temporárias. Normalmente, a Polícia Militar é comunicada pelo juiz da Vara de Execuções Criminais da saída temporária, porque eles alternam as datas. Não coincide a saída igual para todos, no mesmo dia, no estado todo. Em razão disso, o comandante da Polícia Militar foi comunicado da saída temporária, que ia ocorrer no final de semana. Em razão disso, o comandante da Polícia Militar, por uma questão de prudência, por uma questão de segurança, por uma questão de logística, ele comunica à prefeita. Falou, por quê? Porque parte do efetivo da Polícia Militar é empregada no jogo amador. Policiais que estão em atividade extra, policiais que estão até mesmo na atividade delegada, vão para o futebol amador. Por quê? Porque lá há uma concentração de pessoas, porque lá há necessidade, porque às vezes tem torcidas divergentes que acabam, de uma certa forma, desentendendo, e a presença da polícia se faz necessária. É normal isso. Isso é comum. Eu trabalho no futebol amador desde 1985, quando vim para cá. Conheço o futebol amador como ninguém, também. E quando a Polícia Militar faz isso, ou fez isso, não fez para, não quero a rodada do futebol amador. Não, ela comunicou à prefeita. Falou, prefeito, nós não teremos condições de dar uma atenção especial ao futebol amador nesse final de semana por causa disso, disso. Qual é a dificuldade para o prefeito, seja a Sueli, seja quem for, de tomar uma decisão, ou do secretário tomar uma decisão, falar, poxa, tem aí, estava chovendo, eu sei que não choveu, até que sábado eu estava lá num sol, ferrenho lá na feira, e encontrei com a locadora, quando a locadora me comunicou o ocorrido, e eu liguei para o secretário de lá. E o secretário pegou e me disse. E eu perguntei para o secretário, tem alguma coisa relacionada com essa saidinha? O secretário confirmou, mas eu não estou divulgando isso a pedido da própria Polícia Militar. Então, eu estou revelando o que o secretário falou para mim. E eu falei isso para o locador da feira. Então, o fato de não ter a rodada do amador por causa disso, daquilo, eu não vejo, desculpe, mas não vejo nenhum problema. Eu sei que tem uma infinidade de pessoas que dependem do futebol amador, sob o ponto de vista econômico. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da arbitragem, porque na gestão do Gazeta, nós fizemos uma discussão aqui, e o secretário sabe disso, né, que foi suspenso o pagamento de arbitragem. Por quê? Porque tinha superfaturamento das taxas de arbitragem. Teve jogo que não foi realizado, uma quantidade enorme de jogo que não foi realizado e foi pago. Isso é verdade. E aí? Quem é que vai pagar esse recurso aí? Quem é que vai pagar esse dinheiro público que foi para o privado para atender o interesse social? Quem é que vai pagar? Quem é que pegou esse dinheiro da taxa de arbitragem que sequer o jogo foi realizado? Foi por isso que o Gazeta, à época, suspendeu. Quanto ao mérito de pagar a taxa de arbitragem aqui, eu não vou entrar nesse assunto, como o próprio procurador também falou. O procurador não entra no mérito se vai... é uma decisão de governo, é uma decisão do secretário, é uma decisão da prefeita. O que os procuradores fazem aqui é análise jurídica. Posso fazer por dispensa de licitação, posso fazer por chamamento. Agora, o mérito tem que pagar a taxa de arbitragem, isso é questão da prefeita. A prefeita que decidiu, e ela decidiu que vai pagar, pronto. Agora, atrasou, demorou, isso é outro problema, é outra questão. Que vai pagar, é quase R$1 milhão. É R$1 milhão, não é um pouco. Então, foi suspenso no passado por causa disso. Eu espero, agora, que com essa nova contemplação da taxa de arbitragem, que as coisas funcionem corretamente, que os jogos sejam, de fato, realizados, e não vem com planilha
fajuta de jogo que sequer aconteceu, porque eu conferi o processo. A quantidade de jogos que constavam no processo era impossível, não tinha nem campo para realizar. Não tinha campo, o doutor Segala participou disso aí comigo. Então, é bom deixar claro o porquê que foi suspenso lá atrás e a responsabilidade que vai ter daqui para frente. Porque é dinheiro público. Ah, vai contratar um árbitro, 2 bandeirinhas, isso e aquilo, ótimo. Mas que o jogo, de fato, seja realizado e que o dinheiro chegue na mão daquela pessoa que executou o serviço. E não que seja desviado. Eu acho que ninguém aqui é conivente com esse tipo de coisa. É bom, eu estou falando isso aqui para deixar bem claro, sobre o posicionamento meu em relação à suspensão dos jogos e em relação ao que aconteceu no passado. E muitos falam aí, tentam atribuir, jogar pecha, o Meira é contra o futebol amador. Eu não sou contra o futebol amador. É melhor o senhor ficar quieto do que o senhor ficar se manifestando dessa forma como o senhor está comigo. Eu não sei por que o senhor está zombando comigo aqui. O senhor está zombando comigo, eu peço respeito. Quando o senhor tiver uma oportunidade de falar, o senhor vai lá no microfone de à parte e fala. Se o senhor quiser me ofender, o senhor me ofenda. Se o senhor quiser me criticar, o senhor me critica. Mas eu peço para o senhor respeito. Eu estou respeitando todo mundo aqui. Eu peço que o senhor me respeite. Por favor. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. Eu tenho concordância total com a questão da fiscalização. É dinheiro público, como qualquer outro recurso. Do jeito que nós fiscalizamos esse superfaturamento nas desapropriações da educação, obviamente que se tiver qualquer coisa a mais injustificado no esporte, nós também vamos. Nós não temos compromisso nem rabo preso, não, com nenhum tipo de falcatrua. O certo é o certo. Realizou, pagou. É isso que a gente defende. Eu vou repetir aqui também o que eu falei agora, depois da fala do vereador Segala. Se teve a questão da segurança, teve 2. A segurança e o processo licitatório que não estava concluso. E aí eu fico triste de novo, viu, Zwicker? Porque agora que já passou, você poderia também ter dito, como o vereador Segala disse, como o vereador Meira foi sincero. Porque você acabou de afirmar agora de pouco que você não tinha informação nenhuma dessa questão da segurança. Agora que já passou e já foi, o vereador está dizendo que você respondeu a ligação do vereador, informou isso, confirmou como um dos motivos. Óbvio que não era o único. Mas você falou agora de pouco aqui na audiência pública que você não tinha nenhuma informação sobre o assunto. Até agradeço, vereador Meira, de restabelecer mais essa verdade na audiência pública. A primeira, que foi a licitação, e agora essa questão de que sim, estava rolando a discussão a pedido da Polícia Militar. Eu vou fazer uma defesa aqui ao Zwicker, porque ele tinha o compromisso e o dever de não assumir essa questão a respeito da segurança. Ele tinha. Então, ele tem, por uma questão de sigilo, eu peço desculpas a ele aqui, porque eu estou falando isso dele, mas ele me pediu e eu confiei isso. Eu só estou revelando isso agora porque os fatos já passaram e chegou ao ponto de ter uma audiência, uma reunião pública, e eu acho que é importante dizer isso aqui. Então, ele disse exatamente aquilo que ele havia me dito no domingo. Falou, Meira, por favor, eu peço só sigilo e reserva dessa informação sobre essa questão pontual da Polícia Militar. E eu falei isso para o vereador Locadora também. E o Locadora não colocou aqui. Eu vou ter que falar realmente. E aí o coronel me falou isso, não ouvi, ele que ouviu do Zwicker, eu não ouvi a ligação, foi ele que me falou. E ele me pediu, te peço, Locadora, como o Zwicker pediu pro Meira, o Meira me pediu, te peço, Locadora, que você não fale isso. Estou ouvindo de um vereador, de um amigo, um coronel da Polícia Militar, que ele me passou uma informação, eu não vou subir aqui na tribuna e vou expor o vereador, que o vereador falou isso. Já que o vereador pegou o microfone à parte, o vereador mesmo falou isso, aí é onde veio a público. Mas eu também, como vem de terceiro, eu sempre falo isso. Tem pessoas que falam assim, ô Locadora, mas você sabe disso, mas você não... Saber é uma coisa. Você ouvir e ter certeza é outra. Eu não, ele me falou, eu guardei isso comigo, mas assim, até vem aquele
Você sabe, você fala, ué, mas pode ser, mas tem amador faz 20 anos, eu nunca vi um final de semana sem rodada por causa de uma saidinha. Eu não lembro, vereador Estela. Nunca. Desculpa, eu não lembro. E a saidinha agora, ela é de, se eu não me engano, é de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, e aí fora isso tem essa divisão, que é de 3 em 3 meses, mas aí sai por partes. Então, ou seja, se a gente parar para pensar, vai ter pessoas de saidinha quase todo mês, todo final de semana. Então, aí não vai ter mais rodada de amador. Então, eu acho assim, que se foi isso... Não, e nem grandes eventos, né? Porque nós temos eventos de massa. Sim, final de ano, Natal, Ano Novo, saidinha. Então, eu acho assim, que eu não vejo dessa forma. É um pensamento meu. Eu acho que a saidinha não atrapalha em nada, nem o amador e nem nenhum evento na cidade. Porque sempre teve a saidinha e sempre teve os eventos. Ok. Gente, é isso? Nós vamos acompanhar até sexta-feira, né? O último minutinho aí do dia. Terminou, deu certo, fez. As 3 secretarias cumpriram o ritual. Tranquilo, tá garantido. Obviamente que é importante que já haja as tratativas formais, né? Não só da assinatura, mas de que a empresa se programe para estar lá. Certo? Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada às 11h05, agradecendo a presença de todos e todas.